Um prazer estar aqui no LACNIC novamente, compartilhando conhecimentos. Essa apresentação, eu não quero me iludir de achar que sairão especialistas no assunto. A intenção dessa apresentação é plantar uma semente de que nós precisamos discutir EVPN. É uma tecnologia, a gente vai discutir durante a apresentação, que está em diversas soluções que são emergentes nas redes, e a gente precisa que a comunidade comece a entender e comece a, pelo menos, praticar para iniciar as implementações. Os pontos que a gente vai abordar, eu vou contextualizar e motivar o porquê que a gente precisa da EVPN, mostrar os desafios das VPNs tradicionais, desafios técnicos, os benefícios técnicos que a EVPN traz, e também opções de evolução. A gente não precisa desenhar uma nova rede, nós podemos implementar nas redes atuais e, em fases, realizar a migração sem que haja impactos significativos nas redes que já existem. E um futuro aí que a gente vai observando. Quais são os grandes problemas que as nossas redes enfrentam? Quando a gente fala de uma rede de backbone hoje, a gente sabe que tem muitos que ainda estão tentando implementar o MPLS, um protocolo do final dos anos 90, início dos anos 2000. A gente sabe que tem muitos provedores que ainda estão entendendo o que é o MPLS para começar a implantação. Mas, mesmo os que já têm o MPLS, a gente percebe que, como eu falei, é um protocolo com mais de 20 anos de existência. Quando ele foi criado, não existiam algumas das demandas que nós observamos nos dias atuais. Algumas das demandas, por exemplo, a própria expansão do 5G e da demanda de cloudificação, de migração para a nuvem das aplicações. Óbvio, as limitações do IPv4, a maioria das apresentações aqui falam sobre o IPv6 e todos os benefícios de implantação. As VPNs tradicionais, como eu falei, VPLS, L3VPN, como eu falei, são protocolos antigos e que não previram algumas das necessidades que a gente possui e não tem a capacidade de adaptação para atender. O surgimento do EVPN, ele foi pensado, foi desenvolvido para realizar uma unificação do plano de controle. Todo o EVPN roda em cima do BGP e ele desenvolve uma separação do plano de dados e o plano de controle. Por que o EVPN é tão significativo? Ele pode ser utilizado com qualquer protocolo de underlay, que a gente chama de rede de transporte. Nós vamos usar o EVPN no SD-WAN, nós vamos usar o EVPN em cima da VXLAN, vamos usar o EVPN em cima do próprio MPLS, do Segment Routing MPLS, do Segment Routing V6. Vários sabores de protocolos de transporte vão se beneficiar das vantagens do plano de controle em EVPN. Aqui os desafios das VPNs tradicionais. Um dos principais desafios que a gente tem numa L2 VPN, eu tenho os acessos ativo-passivo. Então, eu não consigo aproveitar plenamente a nossa capacidade de banda, aproveitar plenamente a capacidade da nossa rede. Eu tenho uma dificuldade muito grande na implementação das L2 VPNs quando eu preciso oferecer redundância para o meu cliente final. Isso é uma das deficiências que as L2 VPNs oferecem. No caso das L3 VPNs, eu tenho protocolos fragmentados, eu divido os protocolos de roteamento e eu tenho uma integração limitada com a nuvem.
eu não consigo implementar uma integração tão simplificada como no caso da EVPN, com as nuvens que eu vou implementar as minhas aplicações em cima delas. No caso das L2 VPNs ainda, eu tenho aprendizado de Mac ainda baseado como no Ethernet, baseado em broadcast. A gente tem, com a implementação do aprendizado baseado em flooding, um desperdício de banda muito grande. Eu desperdiço banda, eu desperdiço recursos dos meus equipamentos, e com as redes atuais, elas estão se tornando cada vez maiores e cada vez mais sofrendo o impacto desse tipo de abordagem. Quais os benefícios que a EVPN pode trazer? Mais eficiência. Com a EVPN, eu consigo fazer um balanceamento de carga, eu consigo realizar uma redundância ativo-ativo com controle para que não haja loop, para que eu não feche um loop nesse ambiente. Eu consigo fazer o controle do tráfego de boom, broadcast, unknown unicast e unknown multicast. Então, eu não tenho flooding dos dados quando eu trabalho em cima de uma rede em L2. Por que ele vai fazer esse controle? Ele vai fazer toda a comunicação através de prefixos BGP. Eu não preciso mais ficar replicando as tabelas MAC pelo método tradicional que a gente vê nas redes atuais. A operação é muito simplificada. A descoberta dos peers é automática, através de um prefixo BGP do tipo 3, onde os PEs se anunciam um para o outro, e eu consigo fazer a descoberta e a montagem da minha rede. Tá? Eu elimino o full mesh, e aí com o tradicional route reflector do BGP. Numa rede com EVPN, a rede com EVPN, ela está se preparando para uma rede software defined, para uma rede SDN, onde o route reflector é que faz o desenho da estrutura da minha rede. O route reflector comanda como que vai ser a topologia da minha rede. Ele tem uma importância muito grande nesse desenho dessa topologia para a gente. E uma convergência muito mais rápida. A gente consegue fazer a atualização de rotas em até 50 milissegundos através do BGP. Houve uma queda de um link, o BGP anuncia esses prefixos especiais do EVPN entre todos eles, através dos route reflectors, e aí toda a minha rede sincroniza e libera os MACs na tabela, faz todo o processo de sincronismo e de reestruturação do meu ambiente. Uma comparação das EVPNs com as VPNs tradicionais, que eu mencionei aí, no caso da EVPN, a escalabilidade é muito alta, pela facilidade do BGP Route Reflector. Na VPN tradicional, eu tinha que fazer um full mesh, eu tinha que cuidar, no caso do MPLS, cuidar de um LDP para ficar o tempo todo sincronizando, vendo se está ativo, se não está ativo. Então, eu acabava tendo um crescimento reduzido, uma capacidade de crescimento reduzido na minha rede, pelo excesso de protocolos sinalizando. Eu sobrecarregava demais o meu plano de controle. O objetivo da EVPN é simplificar o plano de controle, fazer com que ele consuma menos recursos dos roteadores, e aí eu consigo trabalhar com redes de maior escala, sem tanta necessidade de ampliar o plano de controle dos meus roteadores. O balanceamento de carga, como eu mencionei, eu tenho todos ativos, ou seja, a comunicação do PE para o CE, eu posso ter o ativo-ativo sem a preocupação de fechamento de looping e com o controle através do BGP. Os protocolos unificados através do BGP e VPN,
Na VPN tradicional, como eu mencionei, eram múltiplos protocolos, uma infinidade de sopa de letrinhas que tinha que se sinalizar e sincronizar, e a gente tinha um problema, o SPF sincronizava, o LDP ainda tinha que calcular e demorava a sincronizar, a gente criava microloop, tinha que ficar ativando o sincronismo entre os dois protocolos, tinham muitas preocupações, nós temos nas redes atuais muitas preocupações com esse sincronismo entre os diversos protocolos, e o EVPN vem simplificar isso aí. A convergência é muito rápida, porque, como eu diminuo absurdamente o número de protocolos que precisam processar as convergências, eu também aumento a velocidade com que essa convergência acontece. E aí, como eu mencionei, eu tenho opções de evolução. No caso da evolução, eu não preciso criar uma nova rede e montar uma rede em paralelo e migrar os meus clientes para essa rede em paralelo. Um dos modos de migração é a integração, onde que eu uso esse tipo de método de migração? Nas redes não hierárquicas, onde eu tenho é o mais comum de nós vermos nos ISPs em geral, que são as redes que não têm aquele tradicional P, PE e CE, onde todo mundo praticamente faz o PE e todo mundo faz o papel de P. Em alguns momentos, dependendo do cliente, o meu roteador é um PE, dependendo do cliente, ele é um P. Ele faz só a passagem, o swap. Em redes que não são hierárquicas, eu posso fazer dessa forma. Eu faço uma coexistência gradual entre a VPN tradicional, qualquer sabor, VPWS, VPLS, e a EVPN. Como que funcionaria? Não é o objetivo nosso aqui falar de nenhum fabricante, então cada fabricante acaba implementando de uma forma, mas basicamente você vai criar lá um Bridge ID, uma interface virtual, em que ela vai ter, para um lado, a VPLS, e para o outro lado ela vai converter para EVPN. Então você vai ter uma comunicação aí simplificada, uma integração simplificada na sua rede. E eu consigo então fazer uma migração nó a nó. Eu vou realizando a migração de PE por PE conforme eu vou evoluindo essa minha rede. Vantagem, zero downtime. Eu consigo planejar as migrações sem precisar provocar queda nos serviços dos nossos clientes. Já na Internetworking, aqui na Internetworking eu já tenho uma rede hierárquica, aquela rede em que eu tenho o P tradicional, que só faz swap de label, e eu tenho o PE, que é o que atende o cliente. Nesse caso, eu preciso fazer com os nós de borda. Então, mesma coisa, só que nos nós de borda é que eu vou fazer a tradução VPWS, VPLS para um lado e VPN para o outro. Mas eu vou ter que estruturar esse desenho, mas também eu consigo fazer sem que haja downtime na minha rede. Eu consigo fazer esse planejamento e consigo fazer a evolução dessa rede sem o downtime. E o que a gente pensa de futuro? O que é visto aí como tendência para as nossas redes, para as redes de transmissão? Uma unificação do unicast, do multicast, ou seja, um plano de controle único. Eu não preciso mais ter planos de controle separados para tipos de tráfego separado. A EVPN como um overlay universal, como eu mencionei no início, é de extrema importância que a gente comece a estudar, comece a entender a EVPN, porque a EVPN ela vai ser o plano de controle de praticamente todos os protocolos de transporte. Se eu quero falar uma rede LAN, uma rede local, o Spanitri está sendo substituído pela VXLAN. A VXLAN, que estava sendo planejada lá para os data centers e tal, agora ela já está indo para a rede campus, matando o Spanitri e entrando no lugar do Spanitri. A VXLAN fazendo o plano de encaminhamento e quem faz o plano de controle? O BGP VPN que está em cima.
Quando eu falo de uma SD-WAN, quem é o plano de encaminhamento? São as IPsec VPNs com GRE. Quem é o plano de controle? BGP VPN. É o mesmo BGP VPN. Quando eu falo de uma rede de transporte de operadora, o MPLS sendo substituído pelo Segment Routing, tanto no sabor Segment Routing MPLS, quanto no sabor Segment Routing V6. Não importa quem é o plano de encaminhamento ali, a EVPN vai estar em cima. E, inclusive, numa rede MPLS tradicional, eu posso subir a EVPN para que ela faça a entrega dos serviços. Qual é a meta? É uma rede fim a fim EVPN sobre Segment Routing V6, no caso das operadoras. Tá? Aqui, a EVPN também é quem vai possibilitar que eu tenha um software que vai gerenciar essa minha rede, que é o futuro, o esperado do Software Defined Network. O software vai conseguir comandar a minha rede através da BGP VPN. Então, eu vou ter uma camada de gerenciamento, que é a camada de software. Abaixo dela, os Route Reflectors, que são a camada de controle, o plano de controle. E abaixo do Route Reflector, o sabor de transporte que eu quiser utilizar, só para poder fazer o fim a fim e a entrega fim a fim do cliente. Bom, conclusão. A EVPN, ela vai resolver limitações críticas que a gente tem nas VPNs tradicionais. A evolução requer um planejamento, serviços, topologias, protocolos, e aqui, principalmente, capacitação da equipe. Tudo que a gente sofre com MPLS, tudo que a gente sofre com qualquer tecnologia, EVPN, o pessoal vai precisar se capacitar para entregar melhor. Soluções de migração flexíveis, como eu mostrei, a Internet Working para redes hierárquicas e a outra solução para redes não hierárquicas. E um caso real aqui de migração. Nesse evento, acabou que o Nick não apresentou, mas o Nick vem constantemente apresentando o caso do IX São Paulo com a implementação de BGP VPN e todos os benefícios que o IX está alcançando no IX São Paulo, que era um problema absurdo de broadcast, e a EVPN ajudando a resolver isso. Só finalizando, aqui tem um livro, quem quiser depois consultar, foi lançado no início desse ano, falando exatamente, a minha apresentação tem muito do que está escrito nesse livro, quem quiser aprofundar o conhecimento. Ele não fala nada de comando, por mais que seja um livro da Huawei, ele não fala nenhum comando, nenhum equipamento, ele fala só sobre o protocolo e o processo de migração. Então, fica aí a minha dica para leitura. Se tiverem perguntas... Alguma pergunta para Luiz? Alguém tem alguma pergunta para o Luiz? Obrigado, Luiz. Uma salva de palmas. Com isto damos por fim. Com isto concluímos o bloco do